Pausa. O que você está prestes a ver fará você questionar tudo o que você acredita. Reserve um momento. Respire fundo. Agora quero que você considere 3 histórias verdadeiras. Não são contos de ficção ou folclore passados de geração em geração. São eventos documentados, casos que intrigaram cientistas, investigadores e especialistas por décadas. Histórias que desafiaram a lógica. Histórias que ainda causam calafrios em quem ousa olhar de perto. Elas são as rachaduras no alicerce da nossa realidade, as anomalias que nossos modelos científicos simples e organizados não conseguem conter. Pense no mundo como você o conhece, um lugar governado por leis previsíveis da física e da razão. Agora, prepare-se para ver esse mundo transformado em algo muito mais estranho. A mente humana anseia por padrões. Ela busca explicações para tudo o que encontra, desde a queda de uma folha até o movimento dos planetas. Construímos nossa compreensão do universo em uma estrutura de causa e efeito, uma certeza reconfortante de que para cada ação há uma reação igual e oposta. Mas o que acontece quando o efeito é inegável, mas a causa permanece completamente e terrivelmente ausente? O que fazemos quando a evidência aponta não para uma conclusão lógica, mas para um abismo do desconhecido? As histórias que você está prestes a ouvir são exatamente isso. São quebra-cabeças com peças faltando, eventos onde o capítulo final nunca foi escrito, nos deixando com um silêncio profundo e inquietante. Não são apenas histórias de fantasmas contadas ao redor de uma fogueira. São mistérios da vida real envolvendo pessoas reais, locais reais, consequências reais, muitas vezes trágicas. Cada caso foi examinado, debatido, analisado, mas eles permanecem teimosamente sem solução. Eles representam momentos na história em que a cortina foi puxada, revelando algo que simplesmente não deveria estar lá. Viajaremos para as montanhas geladas da Rússia, para uma pequena cidade americana assolada por um presságio alado, e para uma casa suburbana aparentemente comum na Inglaterra, que se tornou o epicentro do caos paranormal. Pausa. Nossa primeira parada é um lugar de beleza desolada e congelante, mas que esconde um horror persistente. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 alpinistas experientes, todos estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, partiu para uma expedição de esqui nas montanhas Urais, na Rússia. Eles eram jovens fortes e bem preparados. Liderados por Igor Dyatlov, tinham como objetivo alcançar o Torten, cujo nome Mansi significa não vá lá. Eles nunca chegaram. A jornada terminou abruptamente nas encostas de um pico diferente mais tarde nomeado Passagem Dyatlov. O que aconteceu naquela noite gélida se tornou um dos mistérios mais intrigantes do século XX. A expedição deveria enviar um telegrama por volta de 12 de fevereiro, quando nenhuma mensagem chegou, uma equipe de busca foi enviada. Em 26 de fevereiro, os buscadores encontraram a barraca abandonada na encosta de Kholat Syakhl, Montanha da Morte. A cena foi imediatamente desconcertante. A barraca havia sido rasgada por dentro. Pegadas na neve mostravam que os alpinistas haviam fugido às pressas. Alguns usando apenas meias, outros completamente descalços. Temperaturas despencavam para 30 graus negativos, 30 Celsius. Eles correram morro abaixo para o deserto escuro e letal. Os 2 primeiros corpos foram encontrados a quase 1,5 km de distância, na beira de uma floresta debaixo de um grande pinheiro. Eles estavam vestidos apenas com suas roupas íntimas. Os restos de uma pequena fogueira estavam próximos. Os galhos da árvore acima estavam quebrados até 5 metros de altura, sugerindo que alguém tentou escalá-la. Mais 3 corpos, incluindo Igor Dyatlov, foram encontrados entre a árvore e a barraca. Suas posições sugeriam que tentavam retornar ao acampamento. Eles morreram de hipotermia. Mas essa explicação simples seria desfeita. Em maio, 2 meses depois, os 4 alpinistas restantes foram encontrados.
descobertos em um barranco enterrado sob 4 metros de neve, não muito longe do Pinheiro. Lyudmila Dubinina estava sem a língua, sem os olhos e sem parte dos lábios. Semyon Zolotaryov tinha costelas esmagadas. Um médico legista afirmou que a força necessária equivalia a um acidente de carro em alta velocidade. No entanto, de forma desconcertante, seus corpos não mostravam sinais externos de trauma, nenhum dano aos tecidos moles, como se tivessem sido esmagados por uma pressão imensa e invisível. A investigação oficial concluiu que os excursionistas morreram devido a uma força desconhecida convincente, uma conclusão frustrantemente vaga que alimentou décadas de especulação. Vamos analisar mais de perto os detalhes bizarros. Os graves ferimentos internos dos últimos 4 excursionistas foram o aspecto mais perturbador. Era como se tivessem sido espremidos ou atingidos por algo com imenso poder que não deixou hematomas ou cortes em sua pele. Adicionando outra camada de estranheza, algumas das roupas dos excursionistas apresentavam níveis significativos de contaminação radioativa. A fonte dessa radiação nunca foi determinada. Teria sido de um teste militar secreto? Ou seria algo completamente diferente? Este detalhe levou a teorias que envolvem desde armamento soviético experimental, contato com uma nave extraterrestre. Os arquivos oficiais foram classificados por anos, apenas aumentando a suspeita de que as autoridades estavam escondendo algo. A radioatividade não era alta o suficiente para ser letal, mas sua presença naquele local remoto e desolado é uma peça do quebra-cabeça que simplesmente não se encaixa. Das terras geladas da Rússia, viajamos para a pacata cidade de Point Pleasant, West Virginia, nos anos 60. Aqui, um tipo diferente de terror se instalou que parecia perseguir moradores das sombras e dos céus. Tudo começou em 15 de novembro de 1966. 2 jovens casais dirigiam tarde da noite perto de uma fábrica de munições abandonada, a área TNT. De repente, os faróis iluminaram algo inacreditável. Parado na beira da estrada estava uma figura grande, parecida com um homem. Aproximadamente 2,10 metros de altura. Era cinzento. Não tinha cabeça discernível. De suas costas brotavam asas enormes, semelhantes às de um morcego. 2 grandes olhos vermelhos brilhantes brilham na escuridão. A criatura abriu as asas e alçou o voo. Os casais entraram em pânico e dispararam de volta para a cidade. Eles disseram que a criatura os seguiu, mantendo o ritmo do carro, mesmo quando atingiam 160 km por hora. Ele sobrevoou o veículo, emitindo um som agudo e estridente antes de se desviar para a noite. Abalados, foram direto para a delegacia do xerife. O vice-xerife Millard Halstead sabia que eram cidadãos confiáveis. Ele diria mais tarde: "Conheço esses garotos a vida toda. Eu os levei a sério." Isso foi apenas o começo. Nos 13 meses seguintes, os avistamentos se multiplicaram. Mais de 100 pessoas relataram ver a mesma criatura. Um repórter local apelidou-a de Homem-Mariposa. As descrições eram consistentes. Um humanoide alto e alado com olhos vermelhos hipnotizantes. Testemunhas relataram pavor e terror puro na presença dele. Era frequentemente visto perto da área TNT. Também aparecia perto de casas. Observava de um campo. Empoleirava-se em telhados. Nunca feriu ninguém diretamente, mas sua presença era um presságio sombrio, lançando uma sombra de medo sobre a comunidade. O fenômeno não se limitou ao avistamento da criatura. A cidade experimentou outras ocorrências estranhas, sonhos bizarros e proféticos, encontros com homens de preto que alertavam para não falar, e um aumento de avistamentos de OVNIs e luzes estranhas. Era como se a chegada do Homem-Mariposa tivesse aberto uma porta para o bizarro. Toda sorte de estranheza inundou esta pequena cidade. A comunidade ficou em alerta, moradores armados patrulhando a área TNT à noite, esperando capturar ou matar a besta. 15 de dezembro de 1967.
13 meses após o primeiro avistamento. A Silver Bridge, que ligava Point Pleasant a Galípolis, desabou no rio Ohio. 46 vidas foram perdidas. Após o desastre, os avistamentos do Mothman haviam parado. A criatura desapareceu tão repentinamente quanto apareceu logo após o colapso. Surgiu a teoria duradoura. Seria um arauto da desgraça? Uma entidade atraída pelo desastre? Testemunhas disseram tê-lo visto na ponte antes de cair. Ou estaria tentando alertar as pessoas? Pausa. Nosso último caso nos leva para o outro lado do Atlântico, para uma modesta casa popular em Enfield, um bairro do norte de Londres. Em agosto de 1977, a vida da família Hodgson virou de cabeça para baixo por uma série de eventos tão bizarros e aterrorizantes que se tornariam o objeto de um dos casos de poltergeist mais famosos e bem documentados da história. Tudo começou de forma simples. Peggy Hodgson, uma mãe solteira, Janet, de 11 anos, Margaret, de 13, reclamando que suas camas estavam tremendo. Inicialmente, ela descartou isso como brincadeiras de criança. Mas então ela ouviu um barulho de arrastar, como chinelos sendo arrastados pelo chão, vindo do quarto delas, quando não havia ninguém lá. Este foi apenas o começo de um calvário de quase 2 anos. Os fenômenos rapidamente escalaram de ruídos estranhos para manifestações físicas. Móveis pesados, como uma cômoda de carvalho maciço, começaram a deslizar pelo chão sozinhos. Bolinhas de gude, peças de Lego voavam pelo ar, aparentemente atiradas por uma mão invisível. Fortes batidas rítmicas emanavam das paredes, às vezes respondendo a perguntas dos presentes. A família estava aterrorizada. Desesperada, Peggy Hodgson chamou a polícia. Uma policial, WPC Carolyn Hips, testemunhou uma cadeira se mover sozinha pelo chão da cozinha. Ela mais tarde assinou uma declaração juramentada confirmando o que tinha visto, afirmando: "Eu vi a cadeira deslizar pelo chão. Eu a examinei em busca de fios escondidos ou qualquer outra explicação, mas não havia nada." O elemento mais arrepiante do caso Poltergeist de Enfield foi, sem dúvida, a voz. Quando Janet Hodgson estava em transe, uma voz rouca e masculina surgia dela, alegando ser um homem chamado Bill Wilkins, que havia morrido na casa anos antes. A voz falava de sua morte, descrevendo como ele havia ficado cego e depois sofrido uma hemorragia e que estava sentado em sua poltrona favorita no canto da sala de estar. Este era um detalhe que a família não poderia saber. Pesquisas subsequentes confirmaram que um homem chamado Bill Wilkins de fato viveu e morreu na casa da maneira descrita. Gravações de áudio dessas conversas são profundamente perturbadoras, capturando uma voz que parece fisicamente impossível para uma menina de 11 anos produzir. Os céticos argumentaram que Janet era uma ventríloqua talentosa, usando uma técnica chamada canto polifônico para criar a voz rouca. No entanto, linguistas que analisaram as fitas não estavam convencidos, e ninguém conseguia explicar como ela poderia manter a voz por horas a fio sem causar danos graves às suas cordas vocais. Além disso, a voz frequentemente falava quando a boca de Janet estava visivelmente fechada ou quando ela estava sendo segurada e observada de perto. O conteúdo dos monólogos de Bill era frequentemente grosseiro e raivoso, aumentando a atmosfera aterrorizante na pequena casa. Era uma voz que parecia vir não de uma criança, mas de um espírito atormentado e ressentido. A casa se tornou uma sensação midiática. Repórteres, fotógrafos, investigadores paranormais afluíram para o número 284 da Green Street. Alguns capturaram evidências incríveis, incluindo uma famosa série de fotografias mostrando Janet aparentemente levitando ou sendo arremessada pelo quarto. No entanto, o intenso escrutínio também trouxe ceticismo. Alguns observadores alegaram que as crianças estavam fingindo os eventos por atenção, e a própria Janet,
uma vez admitiu ter fingido uma pequena porcentagem dos incidentes apenas para ver se o Sr. Gross e o Sr. Playfair nos pegariam. À primeira vista, uma tragédia congelante na montanha, uma criatura alada na América e uma casa assombrada em Londres. Elas estão separadas pelo tempo, pela geografia e pela natureza dos próprios fenômenos. No entanto, quando você olha mais de perto, um fio comum começa a surgir. É um fio de profunda inexplicabilidade. Cada um desses casos se destaca como um monumento gritante aos limites do nosso entendimento atual. Eles não são simplesmente não resolvidos. Eles são fundamentalmente desafiadores para a visão de mundo científica e racional que usamos para navegar em nossas vidas diárias. Todos eles contêm elementos que invadem o território do impossível. Em cada história, a evidência é ao mesmo tempo convincente e irritantemente incompleta. O incidente do Passo de Dyatlov nos oferece corpos com ferimentos juntamente com radiação e luzes estranhas. A lenda do Homem-Mariposa é construída inteiramente sobre uma base de mais de 100 depoimentos consistentes de testemunhas oculares, mas não possui uma única pena ou vestígio físico. O Poltergeist de Enfield fornece evidências de áudio e fotografia, mas é obscurecido pela possibilidade de truques infantis. Esse padrão é comum em casos paranormais. Sempre há evidências suficientes para fazer você acreditar, mas nunca o suficiente para fornecer prova absoluta. Pausa. Quando as luzes se apagarem esta noite, e você ficar sozinho com seus pensamentos no silêncio, estas perguntas podem retornar. O que você ouviu aqui pode parecer fantasia. Pode parecer uma coleção de histórias assustadoras criadas para entreter. Mas estes são relatos reais, documentados por pessoas reais, deixando um rastro de mistérios reais e sem respostas. O desconforto que você pode sentir é uma resposta natural. O desconhecido é inerentemente assustador, mas também é um poderoso catalisador para a curiosidade. É o motor que nos impulsiona a explorar, a descobrir e a desafiar os limites do nosso conhecimento. Essas histórias nos forçam a confrontar a possibilidade de que o mundo não é tão sólido e previsível quanto parece. Elas sugerem que pode haver forças, energias, ou até mesmo entidades que operam em princípios que ainda não descobrimos. As vítimas do Passo de Dyatlov, as testemunhas do Homem-Mariposa e a família Hodgson tocaram em algo que está além do véu da nossa percepção cotidiana. Se foi um fenômeno natural raro, uma tecnologia humana secreta, um colapso psicológico ou algo realmente de outra dimensão da existência, simplesmente não sabemos. E essa falta de conhecimento é um espaço onde tanto o medo quanto a maravilha podem crescer. Então, mantenha-se vigilante, preste atenção ao mundo ao seu redor, faça perguntas, especialmente sobre coisas que não parecem fazer sentido. E lembre-se, o mundo ainda guarda segredos profundos, mistérios que a ciência ainda não resolveu, enigmas que podem estar se desenrolando mais perto de você do que você jamais poderia imaginar. A linha entre o mundo que conhecemos e o mundo que não conhecemos é mais tênue do que pensamos. Essas histórias são a prova de que, às vezes, algo cruza essa linha. O que você aprendeu é apenas um vislumbre do abismo do inexplicável. Existem inúmeras outras histórias, outros casos, outros momentos em que a própria realidade pareceu se curvar. E cada um deles corrói nossa certeza, deixando-nos com uma profunda sensação de admiração e uma boa dose de medo. A próxima história pode mudar tudo o que você pensa que sabe. Você vai querer ver. O que você está prestes a ver fará você questionar tudo o que você acredita. E isso é apenas o começo. A verdadeira questão é: no que você vai acreditar quando sair do outro lado?